Vamos começar então nossa aula de língua portuguesa de hoje. O tema da nossa aula de hoje é poema. Nós já vimos algumas características do poema, né? Fizemos algumas atividades relacionando o texto em prosa e o texto em versos. Mas hoje vamos fazer uma pequena revisão sobre o que é poema e vamos fazer também a leitura de um poema e a análise e interpretação desse poema, ok? Então vamos lá. A palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. Poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia, cuja apresentação é dividida em estrofes e versos. O que são estrofes e versos? Então vamos ver ali embaixo. O verso é cada linha do poema. Estrofe é um conjunto de versos. Então, uma certa quantidade ali de versos, eu tenho uma estrofe. Cada estrofe, então, é constituída por verso, mas não tem um número exato para determinar a quantidade de versos, tá? Dentro de cada estrofe. E cada estrofe tem a finalidade de manifestar ali seu sentimento e sua emoção. E para dar uma certa melodia para a leitura desse poema, um certo ritmo e apresentar esse sentimento, essa emoção, geralmente utilizam-se de rimas. E as rimas são sons iguais ou semelhantes em palavras, no final de 2 ou mais versos, tá? Vamos fazer agora a leitura de um poema. O poema que nós vamos analisar é o poema que se chama O Menino Azul, de Cecília Meirelles. O menino quer um burrinho para passear, um burrinho manso que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo o que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao menino azul que não sabe ler. Então, aqui, observe que nós temos uma certa regra, né? Uma certa estrutura no nosso poema. Então, vamos observar. Aqui nós temos essa primeira frase corresponde a um verso, porque cada linha do meu poema corresponde a um verso, certo? Então, aqui nós temos um verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos, 5 versos, certo? Então, esse meu conjunto de 5 versos, eu formei uma estrofe, tá? Aí eu dou o espaçamento e inicio uma nova estrofe. E ali eu tenho uma outra quantidade de versos, tá? Aqui nesse verso em questão, aqui a próxima estrofe tem a mesma quantidade de versos, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5 versos nessa estrofe também, tá? Mas não necessariamente também precisa ter a mesma quantia de versos, tá? Isso vai variando de poema para poema, ok? Agora vamos para as atividades, análise e entendimento desse poema. Vamos praticar também um pouco da escrita hoje, tá? Então, eu quero que vocês copiem e respondam no caderno de vocês, ok? Eu vou disponibilizar para vocês o arquivo, a foto da atividade lá no nosso grupo online e para vocês olharem, copiarem as questões e responderem, tá? Com calma, com capricho e com atenção, ok? Então, vou fazer a leitura aqui para vocês das questões e vocês vão realizar. São 10 questões. Então, vamos lá. Questão 1. Qual é o título do poema? Questão 2. Quem escreveu o poema? Questão 3. Quem são os personagens do poema? Questão 4. De acordo com o poema, qual é o nome do menino? Questão 5. Identifique a quantidade de versos e estrofes do poema. Então, ali vocês vão colocar versos,
Depois pula uma linha, coloca estrofes, tá? Observem que aqui eu coloquei uma questão embaixo da outra, né? Mas no caderno de vocês, se atentem para separar, né? Dar o espaçamento entre as linhas, entre as questões, tá? Não esqueçam de pular linha, não escrevam tudo amontoado, senão não dá para entender a escrita de vocês, tá? Então, se atentem a essa organização na hora de escrever no caderno de vocês. Respeitem a margem, que nós já estudamos, né? Que não pode passar lá da margem. E controlem aí a quantidade de linhas. Se vocês acharem conveniente, vão respondendo questão por questão. Copia uma questão, já responde, aí pula uma linha, copia outra questão, responde e assim vai indo, tá? Para vocês também, caso vocês copiem todas as questões, não ficar faltando linhas, tá bom? Questão 6. Retire do texto os versos que revelam como o menino acha que é o mundo. Então, aqui vocês vão voltar lá no poema e vão reescrever os versos que estão lá, mostrando como o menino acha que é o mundo, tá? Não é a palavra de vocês aqui. Nem a opinião de vocês, é o que está lá no poema, tá? Vocês vão reescrever os versos que revelam como o menino acha que é o mundo. Questão 7. Qual é o endereço do menino? A mesma coisa, vocês vão retirar lá do texto os versos e vão escrever aqui na questão 7. Número 8. Reescreva os pares de rima presentes no poema. Então, vocês vão observar quais palavrinhas no poema estão rimando em cada estrofe. E aí vocês vão reescrever aqui, tá? Lembrando que a rima corresponde aos sons iguais ou semelhantes no final das palavras, que podem estar presentes em 2 ou mais versos, tá? Questão 9. Descreva o que é verso, o que é estrofe e o que é rima, tá? Então, vocês vão escrever aí. E questão 10. Na primeira estrofe, as palavras passear e conversar estão rimando, porque olha lá, elas terminam com o mesmo som, né? Ar. Passear, conversar. Então, vocês vão pensar em mais 2 palavras para rimar com passear e conversar e vão escrever aí na questão 10 também, ok? Por hoje é só. Bons estudos para vocês, façam com bastante atenção, bastante capricho. Não se esqueçam de me mandar foto depois para correção no privado, ok? Se cuidem, fiquem em casa. Se precisarem sair, usem máscara. Beijos e até mais!